Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui do nosso curso de anestesia básico ao avançado. Hoje eu vou falar de como diminuir os processos na área civil. Não é, não é tão fácil, mas se você fizer tudo direitinho, tenho certeza que vai ter nenhum ou muito pouco a esclarecer. Eu tinha falado de alguns erros na aula de apresentação, negligência, imprudência, imperícia. Aqui eu vou falar algumas maneiras de você conseguir reduzir isso daí, tá bom? Os pressupostos de um processo nada mais são do que é uma ação ou omissão, se você fez ou deixou de fazer alguma coisa, se teve danos materiais ou morais, economicamente medido, também não adianta falar, teve dano, mas não tem como mensurar isso daí. Um nexo à causalidade, que é a ação e o resultado, ou seja, você foi fazer uma anestesia e naquela anestesia você falou que poderia correr tudo bem, que estava tudo em ordem e aconteceu o pior. E a culpa, que pode ser dividida in iligendo, que eu indiquei, eu escolhi a técnica, então você assume isso daí para você, ou invigilando, que aí é responsabilidade de um erro de equipamento, de uma asepsia mal feita, de um material usado de maneira errônea, e aí tudo isso vai gerando meios para que você possa aí ter um problema com o processo. O erro stricto sensu, como a gente diz, a negligência, que é o fato de deixar de atuar quando deveria ter feito, então você deixou de fazer, você deixou de atender e aí aconteceu um óbito ou um problema maior, ou um problema de perda de membro, um problema de uma doença ficar pior. Então isso daí também incorre num processo. A imperícia, que é fazer o que não deveria, ou seja, você não é apto a fazer aquela coisa, você acaba fazendo e o seu fazer causa problemas. Então isso também é bem complicado. A imprudência, que é fazer o que não sabe, e aí você acaba também correndo num outro problema que é você não poderia fazer aquilo ali e acabou fazendo mesmo sem saber. O que a gente pode tomar de atitude para amenizar esse risco? Então, primeiro de tudo, você tem empatia, você tem que se colocar no lugar do tutor, se colocar no que ele tá pensando, no que ele está querendo para o próprio paciente, que é o membro da família, né? A linguagem, a explicação do que você vai fazer de maneira clara, de maneira concisa e simples. Não adianta você usar um monte de termo técnico com um tutor que não sabe o que você está falando. Esclarecer tudo, ou seja, o diagnóstico, o prognóstico, os custos totais, como você vai fazer, de que maneira você vai fazer e como você vai entregar esse paciente para ele de volta. Documentação, então tem que ter documento de tudo, tudo que você for fazer tem que ser assinado, tem que ser lido, tem que ser explicado para que não haja nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dúvida, nada a esclarecer, tudo tem que ficar bem esclarecido. E a ficha anestésica, que é imprescindível para a nossa área, tem que ter a ficha anestésica, isso é um documento, ela pode ser fornecida ao tutor de maneira sem problema algum, você não precisa esconder isso daí, porque você vai fazer um bom trabalho, então não tem o porquê você esconder essa ficha. Obter o consentimento para tudo, então tudo que você for fazer, você tem que acabar deixando isso daí bem claro e sem pressionar, sem ter nenhum tipo de dúvida para o tutor. A clareza, o respeito e o profissionalismo ele vai caber em qualquer lugar e vai poder diminuir aí muitos problemas que você possa vir ter com o tutor, com o paciente. O que a gente pode fazer como marketing para evitar os processos? Uma contribuição, uma criação de uma marca. Não adianta você falar do seu trabalho e não ter uma marca, não ter um histórico, não ter um posicionamento sobre isso. Você tem que gerar valores. Então o seu serviço é o que ele vale e aí você tem que explicar o porquê que ele vale aquilo. Ter a comunicação sempre, como eu já disse, e mostrar para ele que você tem experiência para fazer aquilo ali. O verbal e o não verbal também é muito importante.
Você pode utilizar hoje em dia de e-mail, WhatsApp, documentos assinados. No falar, você tem que escolher bem as palavras, o tom de voz, a velocidade de que você fala, para que fique bem explicado, sem correria, sem mostrar que aquilo ali está sendo de maneira rápida para que você possa entrar com o paciente. Não precisa disso daí. O gestual, você tem que se preocupar muito com a sua postura, com as expressões faciais, com a gesticulação na hora que você está contando ao seu tutor, explicando para ele o que você vai fazer, antes de pegar o paciente no colo ou pedir para o auxiliar pegá-lo para levar para dentro, sem que o tutor possa ter uma noção do que está acontecendo. As vestimentas, que é a simbólica, você tem que ter vestimentas adequadas, você tem que ter acessórios à mão, tem que manter a higiene, os equipamentos têm que ser todos bem calibrados, bem cuidados. Tudo isso evitando um possível problema para você no futuro. As atitudes como pontualidade e receptividade, você tem que ter sempre isso daí na sua mente, não adianta você falar para o tutor que vai entrar às 10 horas o paciente e você não consegue chegar às 10 horas para fazer isso daí. Então não adianta nada. Organização, confiança naquilo que você está fazendo, compaixão, você ter flexibilidade para poder mostrar para o tutor que você pode, se eu não posso fazer desse jeito, fica esse outro jeito aqui, mas que também vai dar certo, que também vai ser seguro. Então isso aí a gente tem que ter sempre. E ser ético sempre. O que mais importa no nosso meio, na nossa profissão, na nossa conduta na vida é a ética. Então tem que ter respeito, tem que ter valores, moral, tem que ter a virtude, tem que ter o entendimento do tutor para aquilo que você vai fazer e sempre levar aquilo da melhor maneira possível para que não traga nenhum tipo de dano. Assim você vai conseguir evitar aí muitos problemas para você no futuro e, lógico, sempre vai ter aquele que vai querer processar porque ficou insatisfeito, mas se você fez o seu trabalho direito, eu tenho certeza que isso daí vai acabar sendo só uma experiência de vida e não um problema para você. Tá bom? Fica aqui minha dica, até a próxima, fiquem com Deus, até mais.